Olá, pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a nova lei para pessoas que têm fibromialgia. A partir de janeiro de 2026, quem tem fibromialgia passará a ser considerado pessoa com deficiência. A Lei 15.176 de 2025, que determina a medida, foi publicada no Diário Oficial da União, após ser sancionada sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A fibromialgia é uma condição de saúde complexa, ainda pouco conhecida e pouco compreendida, e que afeta aproximadamente 6 milhões de brasileiros. Quem explica tudo sobre essa mudança é Alícia Maria Henrique da Mota, diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutora Alícia, muito obrigada pela sua participação, aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Eu que agradeço o convite. Olá a todos. É muito importante a gente começar pontuando um aspecto. A lei, ela não define que todos os pacientes com fibromialgia são deficientes, né? O que a lei define é que existe uma equivalência ou uma equiparação de pacientes que tenham o diagnóstico de fibromialgia, que seja considerada incapacitante, como possível deficiência, pessoa com deficiência física, PCD. Mas isso não significa que todos os pacientes com fibromialgia serão equiparados a deficientes físicos. Não. Haverá uma avaliação por uma comissão multidisciplinar, multiprofissional, constituída por médicos, por psicólogos, para definir quem, entre os pacientes com fibromialgia, tem um nível de acometimento da sua capacidade de vida diária, de realização das suas atividades, que seja definido como deficiência. Isso é muito importante. Então, doutora, antes de da gente entrar nessa introdução que você já fez aí no comecinho aqui do quadro, eu gostaria que você explicasse primeiro para o pessoal de casa o que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença caracterizada por dor crônica, é uma síndrome dolorosa. Então, é uma condição em que a pessoa sente dor. Dor aonde? A dor pode acontecer em qualquer lugar do corpo e pode acontecer no corpo todo. E ela acontece na maioria dos dias. Para a gente definir como crônica, é uma dor que dura mais de 3 meses, está presente na maioria dos dias nos últimos 3 meses, às vezes muito mais tempo que isso. E além de dor, é uma doença que causa uma alteração do sono, o sono é intercortado, não repousante, é um sono que não descansa. Muitas vezes é uma doença acompanhada de fadiga, de um cansaço muito intenso, um cansaço que é desproporcional às atividades que você fez durante o dia, e pode também se acompanhar de alteração do humor, de tristeza, de desânimo, de falta de vontade de fazer as coisas, algumas vezes de depressão, de ansiedade. Então, é uma doença que é caracterizada por dor e pode estar acompanhada de vários outros sintomas. Doutora, com essa lei, que foi recentemente aí divulgada, quais serão as principais mudanças para as pessoas, diagnosticadas com essa doença? Mas aí tem uma ressalva, que isso não significa que todas as pessoas diagnosticadas serão PCD, ou seja, pessoa com deficiência, é isso? Isso. Essa lei, ela traz, então, a possibilidade de equiparação ou equivalência a PCD de pacientes que têm fibromialgia incapacitante. Ou seja, aquela fibromialgia que ela traz uma repercussão muito grande para a vida daquele paciente. Porque entre os pacientes que têm fibromialgia, nós vamos ter aqueles que têm níveis de limitação menores e aqueles que vão ter realmente um sofrimento, uma incapacidade muito importante. Então, para que haja essa equiparação em termos legais, cada paciente vai ser individualmente avaliado, a lei propõe isso, por uma comissão multiprofissional e interdisciplinar. Então, uma comissão formada por médicos e psicólogos, por exemplo, para definir o grau de acometimento em termos de cada paciente, se existe um grau de incapacidade leve, moderada ou grave. O mais importante
é a visibilidade que essa lei traz com relação ao diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia é uma doença cujo diagnóstico é clínico, então não há um exame de sangue ou um exame de imagem que mostre a dor da pessoa. A dor, ela muitas vezes é invisível para as outras pessoas. A dor é aquele paciente que sente. Então, o que nós esperamos que essa lei traga realmente de positivo é uma maior visibilidade de diagnóstico e também um maior acesso ao tratamento multidisciplinar, porque esses pacientes eles precisam de um tratamento que envolve, além de medicamentos, várias outras modificações no estilo de vida. Os benefícios passam a ser garantidos para essa pessoa que tem a fibromialgia, né, na forma incapacitante. Bem, as diversas garantias que existem em lei para outros pacientes com deficiências. Então, por exemplo, a prioridade em atendimento em algumas situações, a isenção de alguns impostos, por exemplo, para a aquisição de veículos automotivos, em algumas situações também cotas em concursos públicos, e também algumas situações até aposentadoria. Então, depende da situação e do grau de acometimento que essa comissão que vai avaliar o paciente julgar que aquele paciente tem. E até mesmo você, né, como uma diretora clínica da Sociedade, né, de Reumatologia, qual que é a importância dessa lei, né, ter entrado, né, uma nova lei garantindo também mais direitos para essas pessoas? Qual que é a importância desse movimento? Acho que a principal importância desse movimento e o que ele traz de positivo é o reconhecimento dessa doença, trazer visibilidade para essa condição. Como eu disse anteriormente, a dor da fibromialgia muitas vezes é uma dor invisível. Então, há doenças em que você tem, a pessoa tem dor porque ela está inchada, está inflamada, tem alguma coisa quebrada, isso é visível para todos. Mas nesse tipo de doença, não só a fibromialgia, porque a lei também trata daquelas condições que são correlatas à fibromialgia. Então, a fadiga crônica, por exemplo, a dor complexa regional, outras condições que também causam dor crônica. Então, essas doenças, muitas vezes, elas não têm uma alteração de laboratório de imagem. Então, a primeira coisa é trazer a visibilidade. E a outra, o que nós esperamos é que exista uma política nacional de tratamento, de apoio a esse paciente que tem dor crônica. Uma política que inclua, por exemplo, acesso mais amplo a medicações, é algo que hoje a gente tem uma limitação no Sistema Único de Saúde. Para outras doenças na área da reumatologia, como, por exemplo, artrite reumatoide, espondiloartrites, nós temos hoje um acesso muito amplo à medicação. Somos, aliás, um dos países no mundo que tem o melhor acesso à medicação. Mas para dor, ainda a gente tem uma limitação de acesso a medicações e a gente espera que essa visibilidade melhore isso. E também a disponibilidade de equipes multidisciplinares, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, para tratar estes pacientes. Com certeza, doutora, é um avanço, né, a gente pode considerar. Sim, o reconhecimento da doença, do impacto que ela traz para a qualidade de vida destes pacientes e, sobretudo, a possibilidade de tratamento, porque nós temos que nos lembrar que o que nós queremos não é que esses pacientes fiquem incapacitados, muito pelo contrário, nós queremos que todos tenham vida plena, que com o tratamento adequado as pessoas possam ter uma vida normalizada, realizar todas as suas atividades. Mas aqueles que estejam temporariamente, por exemplo, com uma limitação mais importante, que eles possam ter aquele apoio que ele necessita naquele momento para poder seguir com o seu tratamento. Exatamente. E, doutora, existe uma causa relacionada à fibromialgia? Muito se fala do fator psicológico, que pode até intensificar essas dores. A fibromialgia, assim como as outras síndromes dolorosas crônicas, ela é multifatorial. Isso quer dizer que a gente tem vários fatores causando a doença, não é um único fator. E a gente não compreende ainda completamente todos esses fatores. Mas nós sabemos, por exemplo, que existe um fator genético. Por que nós sabemos? Porque as síndromes que causam dor crônica, elas são mais frequentes dentro das mesmas famílias. Então, se você tem outra pessoa com dor crônica na sua família,
não só aqui a fibromialgia, mas enxaqueca, cólica menstrual, outros tipos de dor crônica, existe uma maior chance de haver dor crônica na mesma família. Então, existe uma agregação familiar, ou seja, há um fator genético. Há fatores hormonais também. A fibromialgia é muito mais frequente em mulheres do que em homens. E é muito mais frequente nos anos de vida reprodutiva. Então, possivelmente, existe uma associação com fatores hormonais. Existem vários fatores do ambiente que também estão relacionados. Entre eles, os fatores emocionais, o estresse, por exemplo. Então, o estresse tanto pode estar na origem da fibromialgia, como também é um gatilho para piora dos sintomas. Por isso, a abordagem da doença inclui, além de medicamentos, sempre esse controle ali do estresse. E, doutora, o tratamento mais indicado para esses casos, quais são esses tratamentos e se todos já são oferecidos pelo SUS? Muito importante sinalizar que o tratamento é individualizado. Então, não há um tratamento que vá funcionar para todos os pacientes com fibromialgia. Então, o tratamento ele vai ser oferecido, ofertado, prescrito de acordo com aquele paciente específico e a sua necessidade. Então, hoje, nós temos diversos medicamentos que ajudam no tratamento da dor, na melhora do sono, na melhora da fadiga, no controle dos sintomas como um todo. Então, há algumas medicações que são relaxantes musculares, outras que são antidepressivos, ansiolíticos, alguns, inclusive, anticonvulsivantes, que são muito úteis no tratamento da dor. Há também a possibilidade de usar analgésicos específicos em algumas situações, ou até medicações também para modular o sono. Então, existem várias medicações. Mas uma parte importante do tratamento da fibromialgia é o manejo não medicamentoso. Por exemplo, a atividade física. A atividade física é o principal tratamento da fibromialgia. A atividade física, lógico, que seja adequada para aquele paciente naquele momento. Então, ela deve ser individualizada. Também a psicoterapia, aí terapias cognitivas para controle do estresse, para a gente aprender a reagir melhor às situações estressantes. Então, é um conjunto de tratamentos. Hoje, no SUS, nós temos acesso a poucos medicamentos desses que eu citei. Essa é uma batalha ainda para ser vencida, né? Conseguir um acesso mais amplo. E também com dificuldade muito grande para esse acompanhamento multiprofissional, com educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Agora, o tratamento de cada paciente, ele vai ser individualizado de acordo com as necessidades de cada um e deve sempre ser avaliado por um médico, de preferência, o reumatologista. Agora, doutora, com essa lei, né, que vai, a partir do ano que vem, já entrar em vigor, essas mudanças de atendimento no SUS, vai ter algum impacto nesse sentido? O paciente vai encontrar à disposição dele algum novo método de atendimento relacionado, né, a partir dessa nova lei? Bem, a lei não prevê exatamente isso, né? Então, a lei, ela prevê que esse paciente deve ser atendido por equipes multiprofissionais, multidisciplinares, e que, para avaliação do grau de incapacidade, ele seja avaliado por uma equipe também multiprofissional e multidisciplinar. Mas a lei, como está no momento, ela não nos traz detalhes de como isso vai ser executado ou vai acontecer. Nós esperamos que sim, né? Hoje existe uma demanda reprimida de atendimento muito grande, e aqui não só para fibromialgia, mas para outras doenças reumáticas. Então, nós esperamos que haja uma ampliação da possibilidade de acesso destes pacientes para diagnóstico, para acompanhamento adequado, para tratamento e também para esse apoio multidisciplinar. Queria te agradecer pela participação e por esclarecer também aqui para o nosso público sobre essa nova regra, né, essa nova lei, e muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço e fico à disposição para outros esclarecimentos adicionais. Obrigada também, você é de casa, pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros aqui da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora.